difícil encontrar pessoas que gostem de investir. Não é uma atividade legal, né? Ninguém acorda, nossa, hoje eu vou investir, vou analisar aqui os fundos imobiliários, as ações. É muito difícil. Eu recomendo que todos os pais façam com seus filhos, mostrem a importância de poupar, de investir. A minha carteira, ela hoje tá mais ou menos dividida da seguinte forma. Mas vamos lá, Alexandre. Fala um pouco pra gente. Como você começou a sua carreira no ramo das finanças? O que te motivou, de fato, a começar a criar conteúdo na internet com esse tema? Uma longa história, mas vou tentar resumir aqui. A minha formação original é em Direito e eu fui servidor público de tribunais federais durante 14 anos. E eu não estava muito feliz com a minha atividade lá no serviço público. Não estava feliz com o direito, não era uma atividade, uma profissão que me satisfazia. E também não estava feliz com o serviço público porque eu achava tudo muito burocrático, muito parado, não tinha desafios. Era sempre a mesma coisa. Se eu ficasse lá a vida inteira, eu ia passar praticamente a vida toda fazendo a mesma coisa. E eu gostava muito de investimentos. Desde o meu primeiro salário, eu já comecei a investir, já sabia da importância de poupar uma parte da minha renda e investir. No início, claro que eu não tinha muito conhecimento, mas aos poucos eu fui estudando, fui me aprimorando e aquilo virou um verdadeiro hobby. Então eu fazia com muito gosto. Eu sei que investir, em geral, é uma coisa que as pessoas não gostam muito, não é uma atividade legal, né? Ninguém acorda, nossa, hoje eu vou investir, vou analisar aqui os fundos imobiliários, as ações. É muito difícil. E o brasileiro tem uma dificuldade talvez até maior do que a média, se a gente comparar com outros países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, porque a gente não tem essa cultura da poupança e do investimento. Então, é difícil encontrar pessoas que gostem de investir. E esse é... De onde que ela veio? Foram seus pais? Em casa, os meus pais sempre pouparam. Eu aprendi isso com eles desde criança. Então, eles sempre pouparam. Quando eu nasci, eles abriram uma poupança no meu nome, porque naquela época, claro, eu sou de 1985, então não tinha esse monte de investimentos que a gente tem hoje em dia. Não tinha internet, era diferente. O investimento era a poupança. Então, eles abriram uma poupança no meu nome e iam depositando um dinheirinho que sobrava ali todos os meses, que era um dinheiro para eu cursar a faculdade, se eu não fosse aprovado numa faculdade pública. E depois que eu já tinha uma certa idade, né, um pouquinho de conhecimento maior de dinheiro, comecei a entender o que era dinheiro ali com, sei, 8, 9 anos, eles começaram a me mostrar, aqui existe aquela poupança, o extrato que chegava pelo correio todos os meses em casa, e foram me mostrando essa importância de você reservar uma parte da sua renda e investir para o seu futuro. Então foi uma coisa muito bacana que os meus pais fizeram, que eu recomendo que todos os pais façam com seus filhos. Desde pequeno, mostra a importância de poupar, de investir, porque é isso que vai fazer a diferença realmente, né? A gente aprende muito com os nossos pais, né? Tanto coisas boas quanto coisas não tão boas. Então, se você é pai, é mãe, faça isso pro seu filho. Abra uma conta, mostre pra ele ali desde pequenininho essa importância de poupar e investir. Meus pais fizeram isso, deu muito certo, então eu já comecei a minha vida profissional com essa consciência e tomei muito gosto pelos investimentos. É uma coisa que eu gostei muito de estudar, tinha muito prazer em investir e com o passar do tempo, meus colegas de trabalho do tribunal, vendo que eu gostava muito disso, começavam a me pedir dicas de investimento. E aí eu ajudava o pessoal ali com o conhecimento que eu tinha. E chegou uma hora, em 2017, que eu falei, poxa, eu vou transformar esse hobby numa atividade paralela ao meu cargo público que eu fazia nas horas vagas e que um dia, quem sabe, possa se tornar algo lucrativo, uma empresa, um negócio. Enquanto isso, eu vou ali ajudando as pessoas. E deu certo. Eu comecei então o Fonte da Fortuna como um blog escrito em 2017. Esse blog depois virou Instagram. Em 2018 virou YouTube. E o canal do YouTube começou a crescer, comecei a me dedicar mais a ele. E hoje a gente tá aí com mais de 800 mil inscritos, muita gente acompanhando o canal. E acho que isso é uma coisa bacana, né? Uma coisa que inclusive todo mundo pode fazer, começar uma atividade em paralelo, uma coisa que te dê prazer de verdade, que um dia pode se tornar um negócio, né? E chegou, no meu caso, ao ponto que eu exonerei do serviço público no ano passado, em 2023, para me dedicar só à educação financeira e ao empreendedorismo. Vamos falar de investimentos agora, pessoal. Primeira pergunta, quero saber onde você deixa a sua reserva. Vamos lá, reserva de emergência importantíssimo, né? Para quem tá começando, eu sempre falo, gente, tá começando a investir,
investir, não tenho que pensar, é reserva de emergência. Sim. Não, primeiro passo, não tenho que inventar. E existem algumas opções dentro da reserva de emergência. Basicamente, Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país, risco soberano, você está emprestando seu dinheiro para o governo, então não existe nenhum investimento mais seguro que o Tesouro Selic. Outra opção são os CDBs com liquidez diária. E aí você encontra muitas opções que variam de menos de 100% do CDI, que aí não vale a pena, e você tem opções a 100% do CDI, que é o mínimo aceitável, e opções que chegam até os 110% do CDI. Então você pode trabalhar com esses CDBs com liquidez diária, variando de 100 até uns 110% do CDI. E também você tem outras opções, como por exemplo a caixinha do Nubank, que é uma conta remunerada, você coloca o seu dinheiro na caixinha, ele vai ser investido no RDB, que é equivalente ao CDB, você pode tirar o seu dinheiro quando você quiser também, desde que seja a caixinha de reserva de emergência ou uma outra caixinha do Nubank que você coloque a opção do RDB com liquidez diária ou imediata. Então, essas são as três principais opções: Tesouro Selic, conta remunerada a pelo menos 100% do CDI, ou um CDB de liquidez diária a 100% do CDI. Onde que eu coloco a minha reserva de emergência? A maior parte no Tesouro Selic. Por quê? Porque a reserva de emergência eu não quero correr risco. Risco eu vou correr lá nos fundos imobiliários, nas ações e outros investimentos. Claro que riscos controlados também. Mas na reserva de emergência eu não quero risco nenhum. Então a maior parte é Tesouro Selic. E uma outra parte significativa, mas menor do que o Tesouro Selic, eu coloco em CDBs de bancos que pagam 110% do CDI, como por exemplo o Sofisa e o Daicoval, que são dois bancos que estão com a saúde financeira em dia, que dão lucro, e então tem uma boa confiabilidade. E você tem também o FGC, que te protege até R$250 mil. Então se você investir, por exemplo, até R$250 mil no Sofisa, o banco quebrar, o FGC, pelo menos em tese, garante que vai ressarcir o seu dinheiro. Então eu faço isso, a maior parte da reserva, Tesouro Selic, risco zero, praticamente zero, e uma outra parte que eu quero ganhar um pouquinho mais, assumindo um pouquinho mais de risco, mas um risco super controlado, super baixo, aí a CDB de liquidez diária, 110% do CDI, do Sofisa ou do Daicoval. Sua carteira de investimentos, né? Você falou reserva, já explicou os produtos, agora sua carteira, como você divide entre renda fixa, renda variável, investimentos no exterior? A minha carteira, ela hoje está mais ou menos dividida da seguinte forma: 60% em renda fixa, e essa renda fixa, claro, inclui a reserva de emergência, mas também outros investimentos de renda fixa que são para prazos médios e longos. Então, Tesouro IPCA+, que inclusive agora está pagando uma ótima taxa, IPCA mais 6%, uma ótima oportunidade para investimento de longo prazo. Tem o LCIs e LCAs também com boas rentabilidades, com prazo de vencimento de 1 a 2 anos. Eu não costumo travar a minha carteira, não gosto de investimentos que eu vou ficar travado por mais de 2 anos, não faço. Então, eu deixo o máximo vencimento, máximo 2 anos. Tem CDBs também, que vão vencer em 2 anos, que eu consigo uma rentabilidade melhor do que aqueles CDBs de reserva de emergência que a gente conversou agora há pouco. Então, eu tenho bastante renda fixa na carteira, 60%. Depois tenho 20% em fundos imobiliários, que é um investimento que eu gosto bastante também, porque você tem aquela renda mensal garantida. E esse é um ponto interessante, até voltando um pouco para aquela conversa de sair do serviço público. Eu saí também depois que eu já tinha construído um bom patrimônio que me gera uma renda mensal com fundos imobiliários e também com ações que pagam bons dividendos, que se tudo desse errado, eu continuaria a viver com o padrão de vida que eu tinha. Então, isso é importante também, né? A pessoa que quer largar o emprego, antes de largar, monta um patrimônio, uma boa reserva ali, para se tudo der errado, você poder continuar vivendo até conseguir se reposicionar no mercado de trabalho. Então, 60% renda fixa, 20% fundos imobiliários, por conta principalmente dessa renda mensal. Tenho 10% em ações aqui no Brasil e 10% em investimentos no exterior. Investimentos no exterior, tenho renda fixa e tenho renda variável. Renda variável, basicamente, bolsa americana, e renda fixa, ETFs de renda fixa que investem no
no Tesouro Direto dos Estados Unidos, considerado um dos investimentos mais seguros do mundo. Tenho também um pouquinho de cripto, mas é bem pouco. Bitcoin e Ethereum, basicamente, mas é um percentual de 1% do meu patrimônio. Já tive mais e acabei depois reduzindo e hoje eu tô com 1%, um pouquinho mais de 1% só em cripto. Mas excluindo as criptos, basicamente minha carteira 60% renda fixa, 20% FIs, 10% ações no Brasil, 10% investimentos no exterior.